Sejam bem-vindos ao canal IAV. Eu sou a Rafaela e hoje eu vou trazer alguns minutos de uma palavra para vocês. Espero que edifique vocês, assim como a mim também, que venha tocar meu coração e o de vocês, em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos à palavra. A palavra de hoje vai ser caracterizada em alguns capítulos, assim, como posso dizer. Ela não é extensa, mas eu vou estudar mais sobre ela. Que é ide e pregai o evangelho a toda criatura. E uma pergunta aqui hoje: como você tem espalhado o evangelho? E como você acha que o evangelho, assim, né, baseado na Bíblia, claro, que o evangelho tem que ser espalhado? Ele tem que ser espalhado, mas como? Eu vou falar aqui pra vocês hoje. Eu vou dar um exemplo da Bíblia de uma parábola. A parábola é o seguinte: a parábola é a parábola dos 10 talentos. Um certo senhor deu aos teus 3 servos segundo a capacidade de cada um. E sendo o primeiro a capacidade de 5 talentos, o segundo a capacidade de 2 talentos e o último a capacidade de 1 talento. 1 talento. E o primeiro servo, o qual recebeu 5 talentos, foi e negociou com os outros e conseguiu mais 5 talentos. O segundo, que recebeu 2, conseguiu mais 2 talentos, negociando com os outros. E o terceiro, a qual via 1 talento, teve medo e escondeu o talento que o seu senhor havia dado para ele, creio eu que para negociar também. Ele foi e escondeu por medo. E no capítulo 25 de Mateus, no versículo 14 ao 30, vai dizer sobre isso. Vou falar um pouco aqui para vocês. Bem, eu estou no versículo 18 de Mateus, no capítulo 25, que diz assim: mas o que recebera um foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Pois é, foi. E mais embaixo ele vai dizer que por medo fez isso. Por medo, porque o seu senhor plantava. Dizia que conheceu o Senhor, o seu Senhor. Versículo 24 diz assim: mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, e que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, esse é o 25, e atemorizado escondi na terra o teu talento. Ele escondeu o talento que o Senhor havia dado. Esse talento era para ser compartilhado, vamos dizer assim. Vamos dizer que o talento é a palavra de Deus que foi semeada em nossos corações, como descrito em Mateus também, somente no capítulo A Parábola do Semeador, onde dá um espaço para falar que nossos corações são a terra. Aqui ele fala que escondeu o talento do Senhor, eu entendo por palavra do Senhor, na terra, no seu coração, e ficou para si mesmo guardada. Dizia que apenas conhecia o Senhor. Nós conhecemos o Senhor, mas o que devemos fazer com a palavra que em nós foi plantada, que em nós foi semeada, que o amor,
o qual foi semeado em nós tem que ser compartilhado, tem que ser semeado em outros corações através da palavra de Deus. E o que estamos fazendo? Estamos agindo dessa forma? Estamos usando os dons a qual o Senhor nos dá para espalhar o evangelho do Senhor, ou não estamos usando eles por medo, ou não estamos pregando a palavra de Deus por medo, ou não estamos fazendo nada? Estamos paralisados. Não permita que o medo te paralise. E eu digo isso para mim mesma, porque quantas vezes eu senti de falar com uma pessoa uma palavra de Deus e às vezes só falei um Jesus te ama, que é algo que pode sim alegar a pessoa naquele dia. Mas se for uma pessoa que não conhece Jesus, ela fala assim: Jesus me ama, mas eu não sei quem é Jesus. Então muitas vezes não vai mudar alguma coisa, falar somente que Jesus ama a pessoa, porque a pessoa pode não conhecê-lo. Você o conhece. Fale dele para essa pessoa. Explique quem é Jesus. Claro que você não vai convencer a pessoa de um pecado, porque quem convence é apenas o Espírito Santo. Mas você vai semear uma palavra no coração daquela pessoa e aquilo pode chegar a frutificar, florescer e dar mais frutos para o reino do Senhor. E quantas vezes, como já disse, nos sentimos paralisados pelo medo. Como uma amiga minha disse, quando nós estávamos evangelizando aqui no meu bairro mesmo, que ia ter um culto de jovens à noite, que inclusive foi ontem. Eu não sei que dia que esse vídeo vai sair, né? Mas eu estou gravando no dia seguinte ao culto de jovens que aconteceu. Bem, nós saímos para evangelizar e ela disse para uma outra amiga minha: Deus não te deu o espírito de temor, mas de ousadia para pregar a palavra dele. Realmente, o Senhor não nos deu o espírito de temor para temer homens, mas devemos temer a Deus, que pode matar tanto o corpo como a alma. Os homens só podem matar o nosso corpo, mas a alma vai para Deus, o espírito vai para Deus, volta para Deus, que o deu. Não devemos temer, irmãos. Devemos avançar, prosseguir, pregar a palavra de Deus como foi ordenado pelo próprio Senhor lá em Marcos, no capítulo 16. Vou colocar aqui os versículos, se eu me lembrar, mas creio que os irmãos conhecem esse versículo, onde diz: ide pregai o evangelho a toda criatura. E vários outros versículos onde diz que o Senhor enviou os seus discípulos para as terras e os disse que haveria lugares que não aceitariam a palavra dele. Haveria lugares onde seriam perseguidos, haveria tribulações, haveria essas coisas que parecemos assim, perseguições, aflições, como o Senhor mesmo diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele disse que venceu o mundo, então nós também podemos vencer o mundo com a palavra, com a sabedoria que vem de Deus, não a nossa, porque a nossa é falha. Se tentarmos com a nossa, a gente tropeça, e tropeça, e tropeça, e tropeça, e tropeça. Não dá. Tem que ser com a sabedoria de Deus, a sabedoria que vem de Deus, acima de tudo. Bem, continuando
no vídeo, eu queria falar um pouco sobre Romanos 12. Romanos 12. Hoje fala que sobre a humildade e a fidelidade no uso dos dons que Deus nos deu e o que fazer com cada um deles. Devemos usar esses dons para o reino de Deus, para o crescimento do reino de Deus, para salvar uma alma. E que valor tem uma alma? Esses dias eu estava na casa de uma amiga minha, estava ensaiando para a oportunidade que eu teria na igreja a qual eu frequento. E a gente acabou encontrando, eu no caso, acabei encontrando um livro de hinos antigos. E num desses hinos estava escrito assim: irmão, você sabe o valor de uma alma? Nenhum dinheiro, nem ouro, nem prata o pode comprar. Então, nos dediquemos mais. Claro que temos limitações, mas poderoso é Deus. Nos dediquemos mais, busquemos mais a palavra de Deus, nos enchamos das coisas de Deus e que não sejamos hipócritas, que reconhecemos nossos erros, que nós possamos nos dobrar a Deus e reconhecer que Ele é poderoso e perfeito. Eu quero falar um pouco sobre os dons, sobre cada um deles. Vou começar aqui lendo os versículos. Paulo começa assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a qual seja boa, perfeita e agradável, a qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. A capacidade de cada um. Deus sabe a capacidade, as nossas capacidades, Ele sabe os nossos limites. Ele sabe o quanto a gente precisa, quando a gente está muito fraco e até quanto a gente vai. Por isso que ele não dá um fardo maior do que ele sabe que a gente pode suportar. Ele não dá um trabalho maior do que ele acha que você vai conseguir fazer. Ele sabe que você, no caso, ele sabe que você vai conseguir fazer, porque ele sabe de todas as coisas. Porque ele te daria um sofrimento a mais. Deus não é como os homens. Porque assim, esse é o versículo 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação. Assim como somos muitos, somos um só, por corpo em Cristo Jesus. Mas individualmente, somos membros uns dos outros, de modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, façam com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. E, no mais, amai-vos uns aos outros, sem fingimento.
nos alegrando, nos regozijando no Senhor, sabendo que Ele é poderoso, sabendo que Ele nos guarda, sabendo que os homens podem matar o nosso corpo, mas Deus nos dá a vida. Não vale a pena nos calar por achar que não vão gostar de mim. E eu digo isso pra mim também. Nossa, não vão. Não vale a pena não falar. Tem que ter compartilhado, a verdade tem que ser falada. E eu não digo somente o lado do amor, mas o amor conjunto, porque o amor a Deus é a obediência à palavra dele. Obediência aos mandamentos dele para a nossa vida. E sabedoria para que nós possamos entender qual a vontade de Deus para nossas vidas. Ao bom propósito de Deus. Sim. E a verdade, a mensagem do Evangelho, ela é cercada de arrependimento. Ela é levada com o propósito de gerar arrependimento. Que João Batista começa dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele prega o arrependimento para as pessoas, para que as pessoas se batizem, confessando seus pecados e se arrependendo deles. Jesus tem o mesmo discurso em Mateus. No caso, nos outros evangelhos também. Mas eu tô falando mais de Mateus porque são os versículos que eu me lembro. Então, Jesus começa pregando sobre o arrependimento. Então, a nossa palavra como servos de Cristo, prisioneiros de Cristo, filhos do Deus Altíssimo, é pregar o arrependimento. O amor de Deus é o arrependimento da nossa parte, o arrependimento verdadeiro. E que nós seguimos os mandamentos de Deus para que possamos amar verdadeiramente, assim. Porque o nosso amor é um amor, assim, às vezes muito falho, né? Mas é isso. O vídeo é esse. E eu espero que vocês possam refletir e meditar sobre essa palavra. Eu não vou paralisar por isso. Ontem no caso, eu fui fortalecida, creio que por Deus, e eu vou perseverar nisso, se Deus permitir. E esse foi o vídeo, que esse vídeo te edifique. Mande para outras pessoas que você acha que precisa saber dessa verdade. E que Deus nos dê forças para pregar a palavra dele verdadeiramente e ousadia. Em nome de Jesus, esse foi o vídeo. Amém. Acreditar.